Oi, gente! No programa de hoje a gente vai falar das Olimpíadas de 2016. Mais especificamente, de como está sendo feita a preparação dos atletas brasileiros que vão disputar os Jogos aqui em casa. Nossa primeira parada vai ser para falar de planos e investimentos. E vai ser aqui. No Comitê Olímpico Brasileiro. Obrigada, Max, por suas explicações. Prazer todo meu. Bom, a gente sabe que a meta do Brasil em 2016 é ficar entre os 10 primeiros lugares, né? Como é que se chegou até essa meta? Esse não é um número cabalístico, não foi um chute. Na verdade, é um histórico brasileiro. Nós, em Beijing, em 2008, nós ficamos em 17º lugar. Em Londres, em 2002, nós saltamos para o 14º lugar, sempre pelo total de medalhas, falando pelo total de medalhas, não pelas medalhas de ouro, de prata, de bronze. E o nosso caminho, então, mostrava uma curva, minha formação em economia, então nós fizemos um trabalho, nós fizemos um planejamento, esse aqui é o mapa estratégico do time Brasil. Então, se você saiu lá da 17ª para a 14ª, a curva mostra que você tem que continuar subindo. Marcos contou pra gente qual a estratégia para melhorar o desempenho brasileiro em 2016. A primeira coisa é aumentar o número de medalhas onde nós já ganhamos. Aí fala da vela, da natação, do vôlei. Eu preciso ganhar medalhas em modalidades que eu nunca ganhei na nossa história. A história brasileira mostra que nós ganhamos sempre medalhas em 8, 9 modalidades por jogos. E quando você olha a tabela dos 10 melhores, eles ganham pelo menos em 13 modalidades. Ou seja, então nós precisamos abranger mais modalidades, nós precisamos abrir o nosso leque. E isso também já aconteceu em Londres, pois o planejamento de 2009 já surtiu o resultado em 2012, porque o boxe entrou nessa lista, a ginástica entrou nessa lista e o pentatlo também entrou nessa lista. 2013, para nós, foi um ano muito bom. Foi o melhor ano da história olímpica do Brasil. Nós ganhamos 27 medalhas em mundiais ou competições equivalentes, e isso mostra que esse caminho está na direção correta. Para que os planos saiam do papel é preciso dinheiro. Pelo menos 700 milhões de reais, e isso só para o esporte de alto rendimento, sem contar base para olímpicos. Parte desse empurrãozinho vem do Plano Brasil Medalhas, lançado em 2012 pelo governo federal, com o objetivo de colocar o Brasil entre os 10 primeiros nos Jogos Olímpicos de 2016. Além dos recursos do Ministério do Esporte, beneficiando 300 atletas em 21 modalidades olímpicas e 15 paralímpicas. Para o diretor do COB, o mais importante é manter essa política de investimentos no longo prazo. Não é só dinheiro, eu tenho dito muito isso. Dinheiro é necessário. Qual a diferença nossa para os outros que já estão na nossa frente? Eles têm esse tipo de recurso há mais quadriênios, há 3, 4 quadriênios. Você não forma um atleta faltando 800 dias para os Jogos. Você precisa ter uma base, você precisa ter conhecimento dos treinadores, você precisa ter infraestrutura esportiva. A natação brasileira é usada como um exemplo de sucesso e, olha, tem muita expectativa em cima desse esporte para 2016. Eu estou aqui com o Ricardo, que é da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, que vai explicar para a gente um pouquinho desse case de sucesso. Por que vocês são considerados como referência? Em primeiro lugar, você tem um planejamento, né? Também você não consegue planejar sozinho. Você precisa planejar com uma equipe multidisciplinar, né? Uma equipe de apoio, uma equipe técnica competente para você chegar aos seus resultados. Você precisa de recursos para esse planejamento. E nós temos os correios. A vida da natação é uma antes dos correios e uma natação completamente diferente depois dos correios. Nossa meta é melhorar o maior número de finais que o Brasil teve na natação em Jogos Olímpicos. Quais sejam? 6. Então nós pretendemos ter em 2016 mais do que 6 finais. Mas e o investimento é suficiente? Nós precisamos sempre de mais recursos, nunca ele é suficiente. Né? O sonho não tem preço. Quando o sonho não tem preço, você não consegue mensurar os recursos. Quanto mais nós tivermos recursos, muito melhores e mais inteligente a gente fica. E também um pouquinho dos atletas, das pessoas que estão envolvidas no esporte, perguntar o que é que eu posso fazer pelo esporte brasileiro? Essa é uma pergunta que cada um podia fazer também. Né? Não é esperar que as coisas caiam no seu colo, porque isso não acontece em país nenhum. Para atingir a meta de ficar entre os 10 primeiros colocados nos Jogos Olímpicos de 2016, o Ministério do Esporte e o Comitê Olímpico Brasileiro traçaram uma meta bem objetiva: investir mais dinheiro nas modalidades que dão mais medalhas. Então, com esse raciocínio, é óbvio que o atletismo não podia ficar de fora. Das mais de 900 medalhas distribuídas nas Olimpíadas, 141 vêm do atletismo.
Por isso, o Lance Legal quer saber se esse dinheiro está chegando na ponta nos atletas que estão treinando. E aí a gente veio aqui na Vila Olímpica do Mato Alto, no Rio de Janeiro, verificar como algumas promessas do atletismo estão treinando. Vem comigo. A gente está aqui com o Jefferson, que é uma das promessas do atletismo brasileiro para 2016. Jefferson, conta um pouquinho para mim da sua expectativa para as Olimpíadas. Eu lesionei 2 anos seguidos, aí graças a Deus ano passado eu voltei bem, consegui terminar a temporada de 2013 como segundo do ranking brasileiro, sendo campeão sul-americano do revezamento 4x100 e fiz minha melhor marca. A gente treina numa Vila Olímpica, que é um lugar que não seria voltado para o alto desporto, mas a gente acaba usando a instalação devido à decadência de pistas e um trabalho com maior visibilidade, né, com maior enfoque no atleta, para que ele futuramente possa fazer um resultado e competir a nível mundial, no caso igualado com os outros atletas. A pista não é uma das melhores, mas é a única que nós temos. A gente também encontrou o Jorge, vice-campeão brasileiro em 2013 nos 200 metros rasos. Ele corre muito, apesar da altura, ele não é jogador de basquete não, né, Jorge? Mas e medalha? Você está pensando em medalha ou não? Sim, uma medalha individual, né? 200 metros rasos e, se possível, 4% também, participar do revezamento e ajudar o Brasil a conseguir uma medalha. O técnico da equipe brasileira de atletismo é menos otimista, segundo ele, por causa da má gestão no Brasil do mais tradicional esporte olímpico. Para ele, os investimentos hoje até começam a melhorar, mas chegam muito tarde para que resultados possam ser cobrados já nos próximos Jogos. A gente deve ter de 5 a 7 atletas nos Jogos Olímpicos de 2016. A nossa equipe é uma equipe muito jovem. Os nossos atletas mais velhos têm 23, 22 anos, 21 anos, então é complicado ainda. Vamos botar o pé no chão, vamos falar coisas sérias. Para 2016, o que vai se investir agora na formação não existe. Vai existir para 2020, 2024, 2028. Se a gente acordar realmente, for levado a sério e forem construídas as 180 pistas, entendeu? Mais as pistas olímpicas, uma em cada cidade, aí a gente vai crescer, como deve e pode crescer. Porque talento não nos falta. A gente descobre a criança talentosa, se preocupa com a criança, alimenta a criança, cuida da saúde da criança, investe, que lá na frente vai sair alguma coisa. Mas você está otimista com essa nova política, né? Sim, eu acredito que agora a gente vai deixar de ser a vergonha olímpica, que nós somos uma vergonha olímpica. Do Rio de Janeiro, viemos direto para Brasília para entender como é que funciona o financiamento do esporte olímpico brasileiro. Hoje, o esporte brasileiro de alto desempenho, ele é majoritariamente, mais de 90%, financiado pelo governo federal. Seja através da Lei Agnello Piva, que é uma lei aprovada no Congresso, né, que transfere uma parte dos recursos das loterias para o Comitê Olímpico e para o Comitê Paralímpico, então é uma verba federal que é administrada pelos dois comitês e pelas confederações, seja pela lei de incentivo, que também é uma lei que nós conseguimos aprovar no Congresso, quer dizer, tem uma participação dos parlamentares muito grande nesse financiamento do esporte brasileiro, que permite às empresas apoiarem alguns projetos. Qual que é a vantagem do atleta ou da modalidade de estar nesse Plano Brasil Medalha? É tudo em cima de resultado. Por exemplo, um atleta está no Plano Brasil Medalha, ele precisa estar entre os 20 primeiros do mundo e em ascensão, né? Então, entre os 20 primeiros e com uma visão técnica, que os técnicos do Ministério, que os técnicos do Comitê Olímpico, os técnicos da Confederação acham que ele está na crescente e que ele pode chegar próximo de uma medalha em 2016. Então tem essa visão, tem essa escolha. Então não são todas as modalidades, não são todos os esportes que estão nisso, né? Aí, o que mais a gente faz? A gente compra todos os equipamentos que eles precisam, porque no esporte de alto rendimento os equipamentos são importados, são caros, não é uma coisa simples de se obter. E estamos também financiando os períodos de treinamento no exterior e as competições no exterior. E sobre a crítica de que os investimentos demoraram a sair do papel? Não tem aderência a essas afirmações que as pessoas fazem, começou tarde, não tem aderência com a realidade, porque o que se mostra é o seguinte, de repente o nosso handebol feminino é campeão do mundo, isso não é acidente. Está se investindo nessa seleção já há alguns anos.
Nós já tínhamos uma boa expectativa em Londres, nós já tínhamos uma boa expectativa no Mundial feminino em São Paulo, que nós já tivemos investimento em 2011 para esse Mundial. Então nós estamos investindo, pelo menos desde 2009, com muito mais recursos do que historicamente o Brasil investia. Agora, isso quer dizer que tudo está perfeito? Não. A nossa análise ela é por modalidade. Então quando a gente olha, por exemplo, o atletismo ele não fez medalha ainda no Mundial. Ele aumentou o número de finais, ele tem um trabalho que a gente aposta, a gente acha que chega em 16 com condições, mas não é uma situação confortável. Nós estamos trabalhando também agora nessas fragilidades nossas que precisam melhorar. Críticos do Ministério do Esporte não veem avanço nos últimos 10 anos que justifiquem todo esse otimismo em relação aos bons resultados do Brasil em 2016. Nós continuamos tendo uma estrutura esportiva de administração do esporte isenta de qualquer perspectiva de relação democrática entre os agentes, entre os sujeitos que fazem o esporte no Brasil. Recentemente foi aprovada uma lei que inibe a possibilidade de vitaliciedade nos cargos de direção do esporte brasileiro. Eu penso que para o que vem pela frente em 2016, ela chegou tarde. Ela vai sinalizar, sim, avanços significativos mais à frente, no que diz respeito a gestões mais qualificadas, dotadas de maior grau de participação de todos aqueles que fazem o esporte brasileiro. Nós não temos uma política de financiamento que diga exatamente quem vai pagar a conta e como essa conta deve ser paga. Nós vimos gestores de entidades esportivas, alguns anos atrás, dizendo que esses mega eventos seriam custeados por entidades privadas, pelo campo privado, e sabemos hoje, vimos hoje, assistimos hoje, o quanto de recurso público se faz presente na organização desses eventos. Sabe de um esporte que geralmente só é lembrado em época de Olimpíada? O futebol feminino. Apesar da gente ter 2 pratas olímpicas e ser vice-campeão mundial, o Brasil ainda não tem estrutura e um calendário de competições suficientes. Até em 2013 foi reativado o Campeonato Brasileiro para ver se dá um gás aí no esporte, mas a gente veio checar com a seleção brasileira se esses investimentos estão sendo suficientes. E ao falar de futebol feminino, nada melhor que conversar com a Marta, né? A jogadora que mais teve títulos de melhor jogadora de futebol feminino do mundo. Marta, é um prazer estar conversando com você. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, você que tem experiência internacional, falar um pouquinho da preparação do Brasil para 2016. Você acha que o futebol feminino está sendo bem preparado para chegar lá nas Olimpíadas de 2016 com um bom time? Olha, a gente está com um trabalho totalmente diferente, renovado, né? As propostas são boas, a gente tem aí entre 16 a 17 amistosos, juntando alguns torneios que iremos participar. Então isso, sem dúvida, é importante para dar continuidade. Principalmente para a gente que mora lá fora e dificilmente está com a seleção, é necessário que o calendário seja compatível com o calendário da FIFA para que a gente possa estar junto com o grupo e não perder a preparação. Eu acho que se a gente continuar dessa forma e realmente colocar em prática tudo isso que a gente está pensando em fazer com a seleção feminina e com o futebol feminino aqui no Brasil, sem dúvida vai ajudar bastante para chegar em 2015 já no Mundial do Canadá bem e, consequentemente, nas Olimpíadas de 2016. O futebol feminino tem 2 pratas olímpicas, é um vice-campeão mundial. Por que mesmo com esse cenário, você acha que aqui no Brasil não consegue apoio? É muito complicado, né? A gente costuma dizer que o brasileiro ele é fissurado no primeiro lugar. Eu acho que a medalha de prata nos deixa orgulhosa, principalmente a gente que participou e sabe das dificuldades que a gente enfrenta, mas as pessoas, os investidores, para eles o importante é o ouro, é o primeiro lugar, porque é o que faz a diferença aqui no Brasil. E não é bem aceito um segundo lugar. Mas é uma coisa que deixa a gente muito triste, sem dúvida, porque eu moro lá fora já desde 2004
e muitas seleções e países gostariam de ter uma medalha de prata numa Olimpíada, uma medalha de prata no Mundial e não tem. O que fazer então para atrair mais apoio então? Não sei, tem que fazer alguma coisa, porém a gente ainda não descobriu o quê. Eu digo mais em organizar mesmo, mais o apoio da mídia em si, porque lá fora tem muito apoio, então as jogadoras, e o dinheiro também, porque as jogadoras acabam saindo para receber melhor e aqui fica meio sem Marta, sem Cristiane, que saíram mesmo, sem algumas jogadoras. E se o apoio aqui fosse maior, com certeza elas treinariam no Brasil e não treinariam lá fora. O deputado José Stedley vem acompanhando o problema. Ele acredita que os bons resultados do futebol feminino do Brasil em campo têm sido fruto mais do esforço e do talento individual das atletas do que do planejamento e do investimento. Ele tem um projeto que destina 5% dos patrocínios públicos do futebol masculino para o feminino e acredita que isso irá solucionar o problema atual no curto prazo. Que os bancos estatais, as empresas estatais como Correios, ao patrocinar os clubes de futebol, ao patrocinar a seleção, também destine 5% desse valor para o futebol feminino, para organizar campeonatos, para fortalecer e despertar. Tenho certeza absoluta que se nós não fizermos isso, vai ser um desastre nas Olimpíadas a participação feminina no Brasil. Dependeremos apenas da boa vontade de cada menina, da estrela do dia. Aquele tipo de investimento, compra um terreno que aqui vai dar certo. Investe no futebol feminino, vai ter retorno com certeza. O futuro está mostrando isso. Agora nós vamos falar de boxe. O boxe olímpico brasileiro, ele só tinha ganhado uma medalha lá na década de 60, um bronze. Mas nas Olimpíadas de 2012, em Londres, essa realidade mudou. Esse esporte, até então meio desconhecido dos brasileiros, com nomes desconhecidos, foi responsável por 3 medalhas do país, das 17 que ganhou lá. O Brasil acabou ficando em 22º lugar e o boxe ajudou para isso. Agora, será que essas medalhas elas se reverteram em melhorias para o esporte aqui no país? Por isso, a gente veio no Centro de Treinamento da Seleção Brasileira de Boxe Olímpico, em São Paulo. Fica num galpão que divide com outro esporte e num complexo olímpico também oferecido pela Prefeitura de São Paulo. Aqui treinam 23 meninos e 9 meninas. E a gente vai conferir como é que são esses treinamentos. Vamos lá! Eu vou conversar agora com algumas das jovens promessas do boxe olímpico brasileiro. O centro de treinamento é aqui em São Paulo, mas eles vêm de tudo quanto é lugar. Rafael, 17 anos, Sergipe. Lisma, Minas Gerais, 18 anos. Cleidson, 17 anos, Bahia. Leonardo, 18 anos, Sergipe. Cássio, 16 anos, Sergipe. Então, vocês são novinhos, vocês acreditam que vocês podem chegar junto lá nos Jogos? Com certeza. Claro. Acho que todo mundo tem chance, né? É só treinar e focar. Isso aí. Cássio, conta pra mim um pouquinho da tua história. Você parece que tá bem aí no ranking também, né? É, né? Graças a Deus eu fui disputar o Mundial, fiquei em 3º lugar. Como agora eu subi no ranking, tô em 2º porque o russo foi pegando no doping. Agora tô em 2º na colocação. E graças a Deus eu tenho conseguido essa medalha para o Brasil. E o que você vai fazer para manter essa boa colocação e para trazer uma medalha pra gente lá em 2016? Ficar treinando forte e conseguindo mais título para o Brasil até chegar a 2016. Beleza, então. Boa sorte, hein, meninos? Esse aqui é o Juan Nogueira. Ele também é uma grande promessa para 2016, né, Juan? Eu espero ser também. Em 2013 você foi para o Mundial e chegou até as oitavas, né? Exatamente, ganhei 2 lutas boas lá. Ganhei de um atleta da Estônia lá, alto, bom. Ganhei também de um americano, sempre bom, né, ganhar de um americano. E aí eu perdi para um russo nas oitavas, que preferi não dar para ele, né, mas foi uma luta muito acirrada. O fato das Olimpíadas serem aqui no Brasil te deu um ânimo maior para treinar, por exemplo?
Não, com certeza. Não só o fato de ser aqui, eu acho que pelo desenvolvimento de todos os atletas brasileiros no Mundial, deu para ver que não tem nada de outro mundo. A gente está muito próximo deles, está entre os melhores do mundo, sim. Hoje eu não consigo viver do boxe. Mas eu consigo. Mas eu dou aula porque é um negócio que eu gosto, estou me formando, estou fazendo educação física. Então, como eu estou me formando, eu quero continuar dando aula, que é um negócio que eu gosto bastante. Eu consigo conciliar, assim, os treinos. Quanto você recebe por ser atleta de boxe, para ser uma promessa? Olha, hoje, tirando umas bolsas aí, eu acho que uns R$3.500, acho. Mas você recebe bolsa atleta, bolsa esses outros, ou não? Isso, eu recebo. Tipo, dá pra somar mais ainda com bolsa atleta, só pela seleção você tem um salário fixo, né? Aí de acordo com suas medalhas fora, internacionalmente ou nacionalmente, você tem bolsa atleta, você tem bolsa pódio. Bolsa pódio ainda não entrei, que dá pra ganhar um dinheiro legal, dá pra você ganhar. Dá pro atleta, hoje se ele conseguir, se ele tiver um nível bom aqui, dá pra ele viver bem dá pra ele receber quase R$10.000 treinando, que isso era impossível há 5 anos atrás, um atleta ganhasse R$10.000. Isso te deu um incentivo, por exemplo, para ficar treinando só? Pra com certeza. Com certeza, porque você tem que se dividir em trabalhar mesmo e treinar é difícil, né? Porque você treina de manhã, você treina à tarde, tem 2 treinos por dia, você tem que se virar, né? Na tua opinião, as condições de treino, como é que são as condições de preparo mesmo da seleção brasileira de boxe? São muito boas. Eu acho que a equipe está muito boa, assim, de equipe técnica, preparação física, está muito boa, está muito estudado, né? Porque a gente viaja muito nesses intercâmbios que a gente faz. Os próprios preparadores físicos, os técnicos, eles absorvem muitas coisas das melhores escolas aí da Europa, por exemplo, da Alemanha, da Inglaterra. Então eles absorvem muita coisa que eles conseguem colocar aqui. No boxe, a realidade de ter um treinador de fora existe há 17 anos. O João é de Guiné-Bissau e há 17 anos está à frente da seleção de boxe olímpica brasileira. Você acha que é necessário fazer temporadas dos atletas brasileiros fora? É preciso isso ou é feito isso? É feito isso, vamos continuar fazendo isso, é fundamental isso. Por quê? Porque através disso que você vai... Para você ganhar do campeão, você precisa treinar com o campeão. Treinar como ele e treinar com ele. Para eu poder ganhar de você, tenho que conhecer você, os seus defeitos e as suas virtudes. Aprender com as suas virtudes e te atacar quando está contigo com a tua fraqueza. Eu tenho que te conhecer então. Tenho que te conhecer. Como é que são feitas essas temporadas assim? E treinando junto, aí a gente vai somar o nosso nível técnico. Soma, agrega o nosso nível técnico. Porque é regime de vida, preparação física. Você leva um preparador físico daqui lá, treinando lá, com aparelhos de alta tecnologia. Você tem sparrings, diversos sparrings. É canhoto, é alto, é branco, é preto, é forte. É ágil, é lento. É ágil, é lento. O atleta brasileiro, ele é forte e rápido. E tem jogo de pernas. Então era só ensinar um pouquinho de técnica. Antes era menos técnico. O Brasil saía lá fora, os caras lá fora, opa, vou pegar um brasileiro. Era uma festa só. Luta contra um brasileiro. Nós éramos a luta fácil. A luta fácil. Hoje não. Hoje pegar um brasileiro lá fora é de suar, é de analisar também a gente, eles analisam a gente hoje em dia também. João confirma a expectativa dos atletas por medalhas em 2016 e lamenta a perda de 2 dos nomes mais fortes da equipe brasileira de boxe dos últimos tempos, os irmãos Yamaguchi e Esquiva Falcão, medalhistas nos Jogos Pan-Americanos de 2011 e nas Olimpíadas de 2012 em Londres. Os dois deixaram a equipe atraídos pela maior renda e visibilidade do boxe profissional. Estou pensando em participar com 10 atletas, as 10 modalidades, com todas as modalidades, portanto, do boxe amador. Vamos participar com as 10. Então, com perspectiva de medalha? Sim, temos perspectivas de medalhas também, por que não? Com os 2 irmãos ou sem os 2 irmãos, acho que vamos ter medalha sim. Às vezes você chega numa competição, você não sabe qual dos 10 que você levou vai te dar medalha.
Você deposita, bom, na minha cabeça, penso que o fulano, ciclano tem chance de medalha. Tem. Todos os que você está levando têm chance de medalha. Portanto, chega lá e aquele que você menos espera é que te dê um resultado. A tão cobrada medalha pode ser o caminho para dias ainda melhores para o boxe brasileiro, que, segundo João, em função dos bons resultados, tem sido beneficiado com mais investimentos nos últimos 15 anos. Teve melhorias? Teve. E substancialmente. Não O que melhorou aqui pra gente? Conta pra gente. O Comitê Olímpico passou a ver com os outros olhos, a enxergar com os outros olhos o boxe.